E a COP16 começou hoje na Colômbia. A COP16 é uma conferência da Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre biodiversidade. Vários líderes políticos vão fazer negociações para dar continuidade a um compromisso internacional em prol da preservação do meio ambiente. Um acordo assumido há 2 anos pretende preservar 30% das áreas biodiversas do planeta até 2030. Esse acordo recebeu o apelido de Acordo 30 por 30. Os desafios são muitos e o tempo é curto. E para explicar melhor o assunto, eu converso com a advogada especialista em meio ambiente e também bióloga, Larissa dos Reis. Boa noite, Larissa. Seja muito bem-vinda ao Revista. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Para nós também. Larissa, quais são os temas centrais da COP16 e por que a ONU está adotando uma postura que busca tirar os países dos discursos sobre preservação ambiental e passar para a prática de políticas de preservação ambiental? Bom, eu acredito que o tema central, e isso se relaciona justamente com isso que você colocou na sua pergunta, de tirar, porque normalmente esses encontros são justamente isso, sair da retórica e ir para a ação. É a questão do fundo, exatamente, que a gente vai falar, acredito, um pouco mais, mas o que nós temos em termos de biodiversidade, que é justamente o objetivo dessa COP, que não se confunde com as COPs de mudanças climáticas, é uma desigualdade muito grande. Por quê? Porque a maior riqueza de biodiversidade está justamente nos países em desenvolvimento. Então, isso quer dizer que os países desenvolvidos precisam ajudar os países em desenvolvimento a conseguir manter, preservar o que já existe e também regenerar aquilo que foi degradado. Tem um outro elemento que é de muita importância para essas discussões, que estão, na verdade, todos ligados ao programa, às metas que foram estabelecidas há 2 anos atrás, lá na COP15, que tem a ver com a participação, a inclusão das comunidades tradicionais e dos povos indígenas nos processos de tomada de decisão e da sociedade como um todo. E não só isso, também a gente sempre ouve falar mais das COPs de mudanças climáticas, um dos objetivos é justamente fazer com que o mundo comece a se engajar também nas questões de biodiversidade, como nas questões de mudanças climáticas, porque elas estão interligadas. Certamente. Agora, um dos assuntos que será debatido entre as lideranças globais no evento é o Fundo Marco Global para a Biodiversidade, o chamado GBFF. Ele é um fundo financeiro que tem o objetivo de receber verba ali dos países que investem nele e destinar esse dinheiro para projetos de preservação ambiental. Mas na prática, professora, como funciona a aplicação desse dinheiro aí? Na prática, essa é, como eu falei, a maior discussão e, na verdade, todas as questões envolvendo as metas foram estabelecidas em 2022 e agora, 2 anos depois, tem um novo encontro e o principal debate vai ser justamente a questão do fundo. E quando envolve dinheiro, é onde a gente tem os maiores entraves nessas reuniões internacionais. É a mesma coisa que acontece também nas COPs de mudanças climáticas. Então, o que foi estabelecido lá em 2022 foi que os países desenvolvidos deveriam colocar ali aportes financeiros que estaria aí previsto até 200 bilhões de dólares anuais até 2030. Começaria aos poucos e iria incrementando. A grande questão é que esse dinheiro ainda não foi integralizado, está longe disso, aí seria menos de 2%. E sem esse dinheiro, justamente por conta dessa desigualdade entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos, é impossível se pensar nos objetivos, nas metas desse acordo 30-30. Então, é a questão crucial, porque sem esse dinheiro não tem como fazer essa preservação. Os países em que a biodiversidade está concentrada, eles não têm recursos para isso. E, na verdade, assim, na COP é que eles vão começar a falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais como que vai funcionar, como que deve funcionar esse fundo, porque além de a gente ter essa desigualdade entre os países, cada país tem realidades diferentes no que diz respeito à sua biodiversidade. Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil, a gente tem diversas realidades dentro do nosso país que é imenso. Então, por isso que dentro das discussões da COP e mesmo
mesmo naquilo que se refere ao próprio fundo, a questão do sequenciamento digital genético também é muito importante para que se compreenda melhor as diferenças profundas que existem de país para país e como que isso pode se conectar e como que essa dinâmica vai acontecer. Existem, se a gente entrar lá no site do fundo, existem já 4 projetos aprovados, o que é muito pouco. 2 desses projetos são para o Brasil, um envolvendo comunidades indígenas e o outro envolve a proteção do bioma da Caatinga, que é um bioma que realmente precisa de muita proteção, até porque ele não compõe o rol do patrimônio nacional lá na nossa Constituição. Colocaram vários biomas e esqueceram da Caatinga. Então, a gente acabou de ouvir aqui como toda a nossa floresta, os nossos biomas aqui no Brasil, eles estão muito ameaçados e a gente percebe, conforme as coisas vão sendo noticiadas, como é necessário recurso financeiro, não só para restaurar aquilo que foi degradado, mas também para continuar protegendo, porque a gente está falando aí de muitos hectares, então a gente precisa de financiamento para isso. Verdade. Larissa, o Brasil já tem representantes aí do governo federal na conferência. Qual é o papel do Brasil como um agente de preservação ambiental para o mundo, não só para o nosso território, né? O Brasil, ele tem sempre essa pressão internacional, justamente por conta da nossa biodiversidade. Nós ainda somos, apesar de estarmos perdendo, se a gente olhar a curva de perda de biodiversidade, a nossa curva é uma curva, infelizmente, ascendente. A gente vai perdendo cada vez mais biodiversidade. E o mundo espera que nós sejamos líderes na proteção, líderes na transição energética, justamente porque a gente ainda tem muita biodiversidade preservada. E não só isso, é uma questão de que, se a gente for parar para pensar que essa COP16 ela está acontecendo na Colômbia e a COP de mudanças climáticas do ano que vem vai acontecer no Brasil, em Belém, a gente está olhando para um destaque regional. Então, a expectativa, se a gente olha aí para o que a imprensa internacional está falando, para o que os ambientalistas estão comentando, é uma expectativa de que o Brasil e a Colômbia e outros países que compartilham a floresta amazônica tenham um alinhamento político, um alinhamento ecológico e que isso sirva de sinal para o resto do mundo e que todos possam se engajar nisso. A gente que é da área ambiental, a gente espera que o Brasil de fato se consolide como essa liderança. Tá certo, professora, muito obrigada. Um abraço para você. Nada, um abraço, boa noite. Boa noite, tchau, tchau.